Glória a Deus, o nosso Deus é tremendo. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, você que nos assiste pela IGD, por este canal de televisão. Eu creio que Deus ele vai te abençoar muito, você que está também pelas redes sociais. Nós temos aqui uma palavra de Deus, estamos vindo de um momento de louvor abençoado, aonde Deus operou ou não operou, pessoal? Onde o Senhor nos envolveu com a tua glória, e eu creio que nós estamos aqui abastecidos, preparados para uma palavra de fé, uma palavra de poder, aonde Deus quer falar conosco. Eu estava meditando na Bíblia esses dias, eu tenho muito pegado a palavra de Deus, e Deus tem falado algo comigo, e eu coloquei no coração trazer essa mensagem. E eu queria que você, irmão, já abrisse a sua Bíblia, somente no livro de Lucas, capítulo 12. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 12, aí o versículo eu já falo para você daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Abre em Lucas capítulo 12, tem algo aqui que Deus colocou no coração, eu quero muito compartilhar com você, em nome de Jesus. Só que eu quero falar sobre algo que muitas vezes tem faltado na vida do cristão: coragem. Amém, pessoal? Tem muito cristão aí que está faltando coragem, mas não é para todas as coisas, às vezes é para uma coisa específica, e eu quero falar sobre isso hoje. E eu até, eu não sou de colocar tema em pregação, mas eu queria até botar um tema para deixar isso bem focado, do que nós vamos falar aqui. E o tema que Deus colocou no coração para essa mensagem é: não tenha medo de falar. Amém? Não tenha medo de falar. Você pode repetir? Vamos lá. Não tenha medo de falar. Fala para quem está do lado, diga: não tenha medo de falar. O que você tem que dizer, pessoal? Como é que é? Mais alto, vai. Pronto. Você já pegou o tema. Isso aí tem que ficar aqui dentro da tua cabeça, da mente sua aí, para poder você assimilar tudo que vai ser pregado, falado, porque Deus vai falar ao teu coração. Não tenha medo de falar. Amém? É isso aqui que é importante para nós. Nós não podemos ter medo de falar. Mas falar o quê? Aí nós vamos ver na palavra de Deus. Tem um provérbio indiano, que diz: quando falardes, cuida para que as tuas palavras sejam melhor do que o seu silêncio. Então, quer dizer, o que significa isso? Se eu for falar coisas vãs, coisas sem sentido, se o que eu vou dizer, se o que vai sair da minha boca não é melhor do que o meu silêncio, é melhor que eu fique calado. Mas a palavra de Deus nos ensina a falar de uma maneira, nos encoraja a falar de certas coisas que é necessário para a vida de todo ser humano. Todo ser humano. Foi necessário para você, será necessário para outros. Então eu quero que você abra o teu coração para entender isso daqui. Que você não pode ter medo de falar. E conforme o desenrolar da mensagem, você talvez vai se identificar e você vai dizer: olha, eu ando tendo medo de falar. Eu tive medo aquele dia. Mas se você tem tido esse medo, se já teve esse medo, a partir de hoje você não vai ter mais, em nome de Jesus. O medo não é de Deus, pessoal. Se o medo não é de Deus, então eu entendo que eu tenho que ser liberto desse sentimento. Agora, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Então hoje, talvez você conhecendo essa palavra aqui, em sentido dessa mensagem, focado nesse tema de não tenha medo de falar, então você vai ser liberto desse medo que você tem de falar. Aí você vai entender melhor. Mas vamos fazer o seguinte: eu pedi para você abrir em Lucas, capítulo 12, versículo de número 11, diz assim: e quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou que respondereis, ou até o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis o quê? Falar. Minha tradução é um pouquinho diferente, eu estou na Bíblia King James, tá, pessoal? Mas é a mesma palavra. Você viu que interessante? Olha o que Jesus falou: e quando ele vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como ou o que respondereis, ou o que direis, porque o Espírito Santo, quem é, pessoal?
O Espírito, quem é? O Espírito, o Senhor Espírito Santo, vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Diga amém. Então, peraí, eu não preciso me preocupar com o que eu vou falar. Sendo assim, pessoal, se o Espírito Santo vai me ensinar o que dizer, o que eu devo falar, no momento em que eu devo abrir a minha boca, até isso ele vai mostrar para mim. Até isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai saber, claro, ele sabe, ele vai usar você, e você vai saber como entrar, como sair, na hora certa de aparecer, na hora certa de não aparecer. Então, quer dizer, a hora que você tiver que falar, ele vai ensinar você a falar. Só que para isso você tem que perder esse medo de falar. Porque se você tem medo de falar, como é que o Espírito Santo vai lhe conduzir? Agora, tem um porém. Para que o Espírito Santo vos ensine, como está escrito aqui, olha, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Para ele poder ensinar, para ele poder fazer, para ele poder falar por você, entenda? Te abençoar a tua boca, abrir a tua boca e fazer com que do teu coração venham as palavras certas. Para isso acontecer, é óbvio isso daqui, para isso acontecer, irmãos, é necessário estar ligado com Deus. Se eu sou um homem, se você é uma mulher que não está ligada com Deus, se nós somos pessoas não ligadas com Deus, não tem como o Espírito Santo de Deus nos usar, nós não vamos saber como nós devemos agir, porque nós não vamos estar ligados com Ele. Sabe quando a pessoa tem que te dar um toque para você fazer alguma coisa? Se você não estiver antenado com a pessoa, você perde, ela te dá o toque e você não faz. Amém? Você não faz. Às vezes você está esperando um sinal. A hora que o fulano der tal sinal, aí eu vou poder fazer isso daqui. É a deixa para eu resolver isso daqui. É a deixa para eu fazer isso. Né? Só que se você não fica ligado, não fica antenado, a pessoa dá o sinal 10 vezes ali e você não prestou atenção e perdeu. Com Deus é a mesma coisa. Se você não estiver ligado com Deus, se você não estiver ligado com o Senhor, querido, pode ter a certeza, você não vai conseguir ser usado pelo Espírito, porque na hora dele ensinar, na hora dele mostrar para você o que você vai ter que falar, o que você tem que dizer, você não vai conseguir falar. Ele vai dar o toque, mas você não vai perceber. Então é óbvio que para poder ser ensinado, né, no que eu devo falar, quando eu devo falar, eu preciso estar ligado com Deus. Amém? Guarda isso no teu coração. Fala para o irmão aí perto de você, fala, fique ligado com Deus. Entendeu ou não? Fique ligado com Deus. Isso é muito importante. Se você olhar a Bíblia aqui no livro de 1 aos Coríntios, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, em nome de Jesus. Capítulo 2. Eu tenho que estar ligado com o Senhor. Preciso estar ligado em Deus. Senão ele vai dar o toque em mim, eu não vou saber. Ah, mas eu tenho medo de falar. Mas você viu o que Jesus falou? Não se preocupe. Quando você estiver ali de frente, né, nas sinagogas, dos magistrados, dos poderosos, sabe, irmão? Talvez você fica com medo, você se fecha quando você se coloca diante de uma pessoa que você sabe que tem muita inteligência, é uma pessoa, meu Deus do céu, muito culta. Aí você quer falar alguma coisa, mas você não fala. Não, você tem que ser aberto à comunicação, você tem que aprender com o Espírito Santo de Deus, ser dirigido por Ele, para que Ele possa conduzir o que você vai falar. Amém, irmão? Porque se você falar aquilo que o Espírito Santo te ensina, se você é ensinado por Ele, fique tranquilo, a tua palavra não vai ser uma palavra vã. Com certeza, como eu estava falando do provérbio indiano lá, quer dizer, a tua palavra vai ser muito melhor do que o teu silêncio. Agora, tem gente que está se calando, podia estar sendo usado por Deus, falando de algo tremendo, de coisas maravilhosas, mas não fala. Por quê? Primeiro, porque tem medo. Segundo, se abrir a boca, às vezes o Espírito Santo de Deus nem permite, porque se a pessoa abrir a boca, ela só vai falar asneira. Isso vai atrapalhar tudo. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 15 diz assim: mas o que é espiritual julga todas as coisas do Espírito, e por ele nenhum homem é julgado, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quê? De Cristo. Nós temos que ter essa mente do Senhor, pessoal.
Nós temos que estar ligados, quer dizer, mas o que é espiritual julga todas as coisas. Então, como que eu vou saber quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estiver falando ao meu coração, me ensinando? Como que eu vou saber qual é a hora certa de falar? Quando você se colocar diante de Deus e ficar ligado com Ele. As coisas do Espírito, você vai aprender a julgar. Esse é o toque do Espírito. Isso aqui é algo que Deus está mostrando para mim. É agora que eu tenho que falar, essa é a deixa. Por exemplo, quando você quer realmente pregar para a sua família, pregar para uma pessoa da sua casa, do seu lar, quando você quer falar de Jesus para um amigo, mas você tem medo, ou você não sabe a hora certa de falar. O pessoal vai vir aqui em casa hoje eu marquei um almoço lá na minha casa e vai ser tremendo, porque na hora que eu puder falar, eu vou falar, e você fica esperando o momento. Muita gente tem medo de falar, essa é a verdade. Tem gente que fica com medo e acaba não falando. Só que, se a pessoa está ligada com Deus, na hora certa, o Espírito Santo vai dar o toque e ela vai falar. Ela vai julgar, fala, poxa, peraí, isso aqui é coisa do Espírito, isso aqui é algo de Deus. Chegou o momento certo, Deus abriu uma janela, uma porta, Deus abriu algo aqui agora, uma oportunidade para eu poder falar, e isso aqui vai ser bem-vindo. Não, mas aí você não segue a direção do Espírito de Deus, porque você não está ligado, não está antenado com o Senhor. Aí você acha que você pode falar naquele momento e fala, aí você acaba atrapalhando tudo. Aí termina o almoço, um está chateado com o outro, aí já começou a briga, aí daquele momento para frente, durante um bom tempo, vocês não vão se ver mais, porque aí a pessoa se sentiu ofendida, ficou magoada. Mas por quê? Porque você não foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ser dirigidos pelo Senhor. É preciso ter o Espírito para julgarmos pelo Espírito. É preciso ser dirigido pelo Espírito. Jesus falou, não vos preocupei com o que haveis de falar, que o Espírito Santo é quem vai ensinar. Ele vai me ensinar, mas peraí, não é assim, a qualquer momento eu vou falar quando o Espírito Santo me torna. Não, você tem que estar ligado com Ele. Senão o que você falar vai sair como prejuízo da tua boca. Aí é melhor que você fique em silêncio. Mas se você for dirigido pelo Espírito, o que sair da tua boca vai ser melhor do que o teu silêncio. Você quer ver? Vamos dar continuidade. Vai para Marcos capítulo 16. Irmãos, às vezes por timidez, por medo, por receio. A maioria das vezes é por medo, por sermos tímidos, por ficarmos receiosos de dizer alguma coisa, de ver alguém ali completamente com a vida destruída, e às vezes a gente está vendo a oportunidade, está na nossa cara, está diante dos nossos olhos, e nós não falamos porque nós temos medo. Temos medo de perder uma amizade, temos medo de perder, alguém que nós amamos, a pessoa não gostar, achar que nós fomos muito duros. Só que, irmão, por timidez, por medo, por receio, nós perdemos a oportunidade de falar das coisas boas da palavra. Entenda, por timidez, por medo, por receio, por vergonha. Às vezes a pessoa sente vergonha de falar de Jesus, das coisas da palavra de Deus, do Evangelho, de dar as boas novas, e por essas coisas, por causa disso, nós deixamos e perdemos a oportunidade de levar alguém a Cristo. Isso acontece, por causa do medo de falar. Acabamos perdendo a oportunidade de levar alguém a Cristo, porque ficamos com medo de falar, olha, Jesus te ama, Deus tem uma história para você, Deus pode... Você fica com medo de falar, você fica com medo de começar, e às vezes a oportunidade está diante dos teus olhos, e acaba saindo um prejuízo muito grande para o reino de Deus, você não falar de Jesus para uma pessoa. Você ouviu falar de Jesus? Quem ouviu falar de Jesus aqui? A pessoa que falou de Jesus para você, irmão, não teve medo. Imagina se ela tivesse medo, aonde você estaria hoje? Aonde você estaria? Se aquela pessoa não tivesse falado de Jesus, se aquela pessoa tivesse pensado assim, eu não vou falar não, vai que ele fica bravo comigo, de repente ele vai achar que eu estou com tanta liberdade assim. Mas a pessoa não falou de Jesus para você, alguém foi responsável por você estar aqui hoje. Alguém orou por você, alguém evangelizou você. Foi ou não foi? E se não tivesse feito? Às vezes nós não paramos, nós estamos olhando da maneira, irmão, de uma maneira, o ponto de vista que nós estamos olhando é errado.
Nós tínhamos que olhar, irmão, nós tínhamos que mudar o nosso ponto de vista, nós tínhamos que pensar assim, peraí, se fosse, eu tenho tido medo de falar de Jesus para alguém, eu tenho tido medo de apresentar o evangelho para alguém, mas peraí, e se eu, com a vida boa que eu tenho hoje, com a alegria que eu tenho hoje, sabe que eu creio que se eu morrer agora, se eu cair duro no chão, eu vou para a glória, mas antes eu não tinha essa certeza, hoje eu tenho um entendimento diferente, hoje eu conheço, mas se aquela pessoa não tivesse falado de Jesus, então você está olhando da maneira errada, você tem que olhar como se aquela pessoa não tivesse falado, e aonde você estaria hoje? Como que seria a tua vida hoje, levando em consideração como você era sem Jesus? Você consegue entender? Aí quando você para pensar dessa maneira, você consegue dar importância, você dá voz a essa questão, de que você não pode ter medo de falar, não podemos ter medo de falar. Eu vou fazer uma pergunta para você, seja sincero. Quantos aqui conhecem ou conheceram pessoas que partiram? Estou falando de pessoas do teu círculo de amizade. Pessoas que ou provavelmente eram parentes, familiares, ou até mesmo amigos, colegas de trabalho, pessoa que você tinha contato, vamos dizer, não vou dizer também diário, né, mas que seja de diário para pelo menos 2, 3 vezes na semana você tinha contato com essa pessoa. Mas essa pessoa morreu sem a salvação. Quantos aqui conheceram alguém assim? Aquela pessoa faleceu e ela não foi salva. Eu tenho certeza que ela não foi salva. Ela não morreu na presença de Deus. Bom, não vou dizer certeza, porque talvez no último momento, no último fôlego de vida, a pessoa pode ter se arrependido. Se não foi você, pode ter sido outro. Pastor, eu tenho minhas dúvidas de que o fulano partiu sem a salvação. Quem tem assim, pessoas assim que conhecem? Levanta a mão para eu ver. Olha só. Só que para essas pessoas já não se pode mais falar. Se elas realmente morreram sem a salvação, e agora? Agora não tem jeito mais. Mas a questão, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto em que, talvez diante de uma dessas pessoas que você diz que conhece, será que você não teve a oportunidade de falar e não falou? Eu vou ser sincero com você, quantas vezes eu tive a oportunidade, eu vi a oportunidade na minha cara e eu não falei. Não falei por timidez, não falei por medo, por receio, achando que aquele não era o momento certo, mas estava ali escancaradamente na minha cara, Maurício, que aquele era o momento, aquela era a oportunidade, ou eu falava de Jesus ali, ou eu nunca mais ia falar, e eu não falei. Quantas vezes nós não estamos repetindo essa mesma coisa na nossa vida, irmão? Talvez essa semana mesmo, eu posso perguntar, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas vezes você evangelizou alguém essa semana? Seu trabalho. E é incrível porque eu tenho certeza que você deve ter se deparado com situações ainda essa semana, de pessoas que se aproximaram de você, e até a pessoa não falou assim, me ajuda por favor, ela não disse, mas a situação dela, a maneira com que ela se colocou diante de você, estava dizendo, estava gritando, e você não falou. Pastor, e agora? Não, chorar o leite derramado não adianta mais, você pode ter a oportunidade, ainda essa próxima semana, os dias que Deus vai permitir vir na tua vida, hoje, talvez você tenha até o contato da pessoa, saindo do culto, você tem que ligar, fala assim, olha, aquele dia você me procurou, e eu estava meio distraído, tive um pouco de medo, de receio, e eu não ouvi a voz do Espírito de Deus no meu coração, eu quero falar de Jesus para você, Deus pode mudar a tua vida, pronto. A pessoa vai desligar o telefone na minha cara, que desligue, mas fale o que você tem que falar, não tenha medo, não tenha medo, irmão. Imagine se Jesus ficasse com medo de falar tudo que ele falou. Imagine os discípulos, os apóstolos, se eles tivessem medo de prosseguir com a palavra, com o evangelho. O que não teria acontecido? Como que estaria hoje o mundo? Então nós não podemos ter medo de falar daquilo que Jesus nos ensinou a falar. O que Jesus nos ensinou? Olha aqui, Marcos capítulo 16, perdão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha o que Jesus disse. E lhes disse,
Indo por todo mundo, pregai o evangelho a todo o quê? Ah, mas você está pregando o evangelho a toda criatura? Você está pregando o evangelho àquela pessoa do seu trabalho? Alguém que chegou em você essa semana, ou talvez recente, não precisa ter sido essa semana, mas recentemente alguém chegou em você e contou toda a desgraça da vida dela, toda a situação contrária na vida dela. Será que você se acovardou naquele momento? Falou, poxa. E tem gente que sabe, irmão, tem gente que até se arrependeu. Falou, poxa, eu devia ter falado de Jesus para aquela pessoa. Poxa, o que eu não falei? Irmão, nós temos que falar antes que seja tarde demais. Porque se nós não falamos, por causa do medo, por causa dessa timidez, eu repito, por causa do receio, nós deixamos de levar alguém a Cristo. Nós damos prejuízo para o reino de Deus se nós ficamos com esse medo bobo de falar de Jesus. Com medo de um amigo dar as costas para nós, irmão. Com medo de um familiar ficar brigando, ah, pastor, como é que eu vou falar de Jesus para o meu marido? Quando eu falo, ele vê eu com a Bíblia na mão, ele já reclama, a minha esposa, meu filho já acha ruim, e às vezes eu falo, não vai nessas festas, não vai essas coisas aí, não vão te levar a nada. Ah, pastor, já vira uma briga, um inferno dentro de casa, imagina se eu for sentar e falar de Jesus. Ah, pastor, vão escarnecer, vão começar a blasfemar, vão começar a dar risada da minha cara. Eu não aceito isso não. Ah, não, eu defendo a palavra com garras, com unhas, e com dentes e tudo mais. Eu não vou deixar eles ficarem blasfemando, dando risada da minha cara, na hora que eu estiver falando algo importante, algo sério. Irmão, mas só que aí você vai perdendo a oportunidade, você vai dando prejuízo para o reino de Deus. Talvez por causa do teu medo, entenda, talvez por causa do teu medo, a tua família ainda não foi salva, porque você tem medo. Tem gente que sai da igreja, num culto de quarta, por exemplo, da família, vamos falar de quarta-feira, tem a pessoa vem buscar pela família, aí ela recebe aquela mensagem, Deus fala com ela daquela forma tremenda, aí ela sai, poxa vida, que mensagem, ah, mas como Deus falou comigo, ah, como o Senhor tocou no meu coração, meu Deus do céu, olha, eu estou extasiado, completamente abismado com aquilo que o Senhor fez comigo hoje, e chega numa alegria, aí quando chega dentro de casa e abre a porta, em vez da pessoa contar as novidades, falar o que aconteceu, o que Deus fez, a pessoa se cala. Aí a família está num pé de guerra lascado, e aquela coisa toda horrível, tudo de perna para o ar, e daí você vê aquilo, parece que você não veio da igreja. Acaba, por fim, você entra na bagunça, você acaba brigando com todo mundo também, em vez de falar, pessoal, senta aqui que eu tenho uma coisa para contar para o nosso Deus é tremendo. Ah, mas esse Deus aí, não acredito nessas coisas. Fala, não, você não acredita, mas eu vou falar mesmo assim. Às vezes você fica com medo, ah, se eu chegar em casa e falar, meu marido vai estar lá vendo o futebol dele, os meus filhos vão estar lá, né, também fazendo as coisas dele, ah, eu vou falar o quê? Eu vou agir como? Não, você tem que perder esse medo, essa timidez, porque senão você está dando prejuízo para o reino de Deus. E outra, você não quer ver a tua família salva, não só a tua família, mas toda pessoa que cruza a linha do teu caminho, você tem que desejar que ela seja salva. Se ela já é, glória a Deus, se ela não é, fala para Deus, Senhor, que eu seja usado aonde eu passar, para quem cruzar o meu caminho, meu Deus, possa também ser abençoado. Nós temos que ter esse desejo no coração, porque é o desejo do Senhor que todo homem se salve. É o desejo do coração de Deus, é a vontade do Senhor. Claro que eu não vou esperar ninguém cruzar o meu caminho, quer dizer, se Deus me chamou, então, poxa, eu tenho que ir. Ele diz, indo por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Aqui eu entendo que nós temos que falar de três coisas importantes. Três coisas importantes. Sabe o que é? Salvação, pecado e perdão. Eu não posso ter medo de falar de salvação. Eu não posso. Só que falar de salvação é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Porque você fala das boas novas, você fala de coisas boas. Todo mundo quer ouvir boas notícias. Principalmente quando a pessoa está numa aflição, numa situação difícil. É ou não é? O ser humano gosta de boas notícias. Então, é mais fácil falar de salvação, mesmo que algumas pessoas tenham medo. Receio, timidez, vergonha. Agora,
É bonito falar do perdão. Só que tem gente que fala, pastor, do pecado eu não falo. Porque a pessoa vai falar, já veio o acusador, né? Crente é assim. Crente, depois que se converte, a pessoa vira crente, ela acha que ela pode julgar todo mundo. Não, não é isso. Se você abre a tua boca para falar contra o pecado de alguém, julgando, apontando o dedo, então você está errado. Porque não é assim que Deus quer que você faça. Não vos preocupeis, irmãos, com o que tiver que falar, porque o Espírito Santo é quem vai ensinar o que você tem que dizer. Agora, se você acha que você tem que chegar lá e procurar lá o fulano e começar a apontar na cara dele, irmão, o acusador é o Satanás, quer dizer, Deus não nos fez de acusador. Quem acusa é o diabo. Você tem que ser misericordioso como Deus é misericordioso. Às vezes a pessoa olha e fala, fulano está no pecado, já fecha com aquela pessoa e já começa a ficar uma resistência, já cria-se uma barreira, a mão de Deus vai pesar. Você para com isso, você tem que ser a pessoa que tem que falar contra o pecado da pessoa. Ensiná-la. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Então são essas três coisas que nós devemos falar. Não podemos ter medo de falar de salvação, não podemos ter medo de falar de pecado, nem mesmo de perdão. Você quer ver? Abre em Romanos capítulo 10. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele falou que nós temos que falar, que quem crer e for batizado será o quê? E quem não crê? Será condenado. Quem crer e for batizado, ali você vai falar de salvação, você vai falar de boas novas, você vai falar de perdão, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que Ele é compassivo. Agora, quem não crê será condenado. Você tem que falar sobre o pecado. Você olha, o erro que você está cometendo, o pecado que você está praticando vai te levar para o inferno. Vai te afastar eternamente de Deus. Hoje você tem a oportunidade. Se você ficar esperando para tomar uma decisão, você pode perder essa chance e você nunca mais vai poder ter essa chance. Você tem que falar isso para as pessoas. Para isso, você tem que sentar isso, falar com seus filhos. Você tem que falar não sei, o seu cônjuge, a pessoa que ainda não se converteu dentro da tua casa, no meio da tua parentela, sua família toda, os seus amigos, no local de trabalho. Meu irmão, seja uma pessoa de Deus. Não tenha medo de falar das coisas que Jesus nos diz para falar. Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim, olha, como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele em que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, como que a vida de uma pessoa pode mudar? Imagina, eu faço a pergunta de novo, se aquela pessoa que evangelizou você, que falou de Jesus para você, que teve coragem de falar tudo que foi falado para você, a ponto daquilo entrar no teu coração, Deus trabalhar na tua vida, e hoje você está aqui, amém? Glória a Deus porque você está aqui. Quer dizer, só que imagina só, se aquela pessoa tivesse tido medo, como que você ia ouvir se não há quem pregasse para você? Houve alguém que pregou para você, houve alguém que falou com você, e eu creio que a maioria de vocês aqui não foi evangelizado por um pastor. Porque a pessoa espera que o pastor faça, claro que nós temos que fazer, mas eu não tenho que fazer porque é obrigação do pastor fazer, não, eu tenho que fazer porque foi essa a condição que Jesus colocou sobre a minha vida. Se eu sou pastor, se eu sou ministro de louvor, se eu não sou nada, sou só uma pessoa comum, um membro na igreja, né? Eu não tenho um cargo na igreja. O que difere é que a gente tem um cargo, né? É um chamado que Deus deu, amém. Só que, poxa, não é questão de eu ser pastor, não ser pastor, não, eu tenho que fazer porque Jesus mandou fazer. Ele disse, ide por todo mundo, ele não falou assim, pastores, vem cá, ide vocês. Só vocês. Não, ele falou para todos. Amém, pessoal? Eu me considero um filho de Deus, um discípulo do Senhor Jesus, quer dizer, eu acredito que você que está aqui também. Então, se você é discípulo, se você é filho, se você se colocou como servo do Senhor Jesus para fazer a vontade do Pai, meu irmão, então você tem que entender uma coisa, isso aqui é para você também. Você tem que ir pregar. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como? Explica. Tem como? Não tem como, irmão. Se não tivesse empregado para você, evangelizado você, aonde você estaria hoje? Pastor, não dá para saber, mas eu sei que eu não ia estar bom, não. Minha vida ia estar completamente, porque se fosse pegar do ponto da onde ela parou, a partir do momento que eu conheci Jesus, daquele ponto para trás já era um lixo. Se fosse continuar daquele jeito, diz que a tendência é piorar. Agora, com Jesus não, com Jesus as coisas melhoram. Então o que eu ia fazer? Onde eu estaria? Então você tem que pensar assim, para você começar a tomar atitude,
de começar a falar para outras pessoas. Você imagina, irmão, que prejuízo que não seria para o reino de Deus se você não tivesse a sua salvação? Hein? Agora, quantas outras, muitas pessoas também não têm a salvação? E às vezes você teve a oportunidade, tem todos os dias, de falar de Jesus e não fala. Meu irmão, você tem que falar. Nós não podemos ter esse medo. Ele diz, e como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Quer dizer, poxa vida, olha que coisa tremenda. Eu não tenho evangelizado, eu não tenho falado de Jesus, eu não tenho falado de salvação, eu não tenho falado de pecado com aquele irmão, eu não tenho falado de perdão com ele. Então, meu irmão, você está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Você não está tendo o desejo do coração do seu no teu coração. Tem gente que está vendo a pessoa passar por uma luta, tem gente que está vendo uma pessoa passar por uma necessidade, entenda, espiritual. Estou falando de coisa espiritual. Está vendo a pessoa ali numa luta tremenda, oh meu Deus do céu, a vida da pessoa está de perna para o ar, você passa e finge que não viu, né? Faz que nem o sacerdote, nem o levita e vai embora. Não, irmão, você tem que falar. Nós temos que falar. Nós temos que abrir a nossa boca e perder esse medo, essa timidez. Amém? Perca esse medo que está dentro do teu coração. Pastor, mas hoje, essa semana eu falei de Jesus. Você pode ter falado, irmão. Só que eu tenho certeza que tem uma, duas pessoas que você ainda não falou. Né? Tem gente que às vezes, pessoal, pega, por exemplo, na rua, ela fala de Jesus para todo mundo. Ela vem na igreja e fala, pastor, que dia que vai ter evangelismo aí? Marca porque eu quero ir. Ela fala porque ela vai, ela consegue, ela se comunica bem, ela fala bonito. Pastor, por nada não, mas eu tenho uma lábia, eu trabalho com vendas, não é que eu estou, mas quando eu for para falar, eu consigo evangelizar bem. Deus me deu esse dom, esse talento para conversar, e eu acabo convencendo muito as pessoas. E a melhor coisa que tem é você falar da palavra. Aí eu quero aproveitar disso para poder falar da palavra. Amém? Então vamos marcar, vamos. Aí chega lá, a pessoa evangeliza 50 pessoas, são 50 pessoas que se convertem. Mas você vai ver dentro da casa da pessoa, ela não fala para o marido, ela não fala para a esposa, ela não fala para o filho, não fala para o pai, não fala para a mãe. Por quê? Eles não vão aceitar, né? Mas por que não vão? É diferente o jeito que Deus usa você para falar com pessoas diferentes da tua casa? Não. Quer dizer, por que então? Não, mas eu não sei como que eu falo, eu tenho um medo, tenho um receio do meu pai ficar bravo, do fulano não gostar. É isso que você tem que perder. É isso que você tem que deixar de lado. É isso que você tem que deixar. Era para a sua família, entenda, por causa desse medo. A pessoa que tem o medo sabe que Deus está falando com você. Se você tem esse bloqueio, tem que falar para Deus, Deus, coloca por terra essa barreira, esse bloqueio que me impede de falar do teu nome, que me impede de sentar e falar do pecado, que aquilo ali é errado, que vai trazer prejuízo para a vida da pessoa, tanto aqui como eternamente. Deus, eu preciso que o Senhor me ensine a falar do perdão, que o Senhor é misericordioso. Como que eu vou provar isso? Deus, o Senhor fez tanta coisa na minha vida, mas eu não sei colocar isso na prática, falar de Jesus. Então você tem que falar, Deus, coloca esse bloqueio por terra em nome de Jesus, para que eu possa fazer a tua vontade. É isso que nós temos que fazer. Você quer ver uma coisa? Vai lá para o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 12. Você não pode ficar com medo, você não pode temer. Mas o fulano é de maior autoridade do que eu, meu pai, como é que eu vou falar? Se eu falar de chegar falando assim com meu pai e falar que ele está errado em fazer o que ele está fazendo, que minha mãe, eu levo um tapa na cara. Meu irmão, ainda que você leve, mas não deixe de falar, não tenha medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo de falar. Capítulo 12, 2 Samuel 12, versículo 1. Já começa falando assim, ó. E o Senhor enviou Natã a Davi. Quem que enviou Natã a Davi, pessoal? O Senhor. E ele veio até Davi e lhe disse, havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado,
mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, com seus filhos, e ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. Você viu o que Davi falou? A ira do Davi foi tão grande contra a injustiça que aquele homem tinha feito com o homem pobre, que ele falou: ó, certamente como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Irmãos, aqui nós entendemos aonde vai dar essa história. Muitos já conhecem essa parte. Ô pastor, eu não conheço, mas nós vamos terminar ela aqui agora. Mas a questão é que Deus tinha enviado Natã a Davi, porque Deus tinha uma palavra de repreensão, mas Deus precisava usar alguém para falar com Davi. Aí Deus pegou o profeta e mandou o profeta lá. Aí o profeta chegou lá, contou essa história para prender a atenção do rei Davi, sem falar assim: olha, Deus mandou falar contigo. Não, ele só contou a história, e ao terminar o Davi pegou e falou assim: olha, eu estou nervoso, cara. Doido, meu, como é que faz um negócio desse? O homem que fez isso aí tem que morrer. Mas Davi não sabia, mas ele estava sentenciando a morte ele mesmo. Você está entendendo? Se fosse por ele, era ele mesmo que estava sentenciando a morte, né? O que eu quero dizer com isso? O que Deus chamou minha atenção aqui? Nós vamos dar continuidade. Mas eu dei essa pausa porque Deus chama minha atenção, porque é o seguinte, irmão. Às vezes as pessoas que nós deixamos de falar de Jesus, nós deixamos de falar, entenda, de salvação, de perdão e de pecado, nós deixamos de falar, e essas pessoas elas estão dentro de si, se condenando, acabando com si mesmas. Por quê? Porque elas não conhecem. Que às vezes as pessoas perguntam: mas o que vai mudar eu, de tanta gente, num canto cristão no mundo, o que vai adiantar eu ir falar de Jesus? Vai adiantar porque aquela pessoa vai ter a liberdade interna do coração. Ela vai parar de se julgar, ela vai parar de, entenda, de se remoer, de se machucar. A ira do Davi se acendeu de uma forma tão grande que ele não sabia que era com ele. Depois que o Natã falou. Mas vamos continuar, diz assim: e ele deve restituir a cordeira ao quadruplo, porque ele fez essas coisas, e porque não teve piedade. Aí o Natã falou, e Natã disse a Davi: tu és este homem. Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel de Judá. E se isto fora muito pouco, eu teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Aí ele diz assim: olha, tu matastes Urias, o heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Então aqui, pessoal, você pode ver que o Natã, ele pegou e falou assim: olha, tua ira se acendeu contra aquele homem, só que aquele homem é você aos olhos de Deus. O Natã, eu vejo que Natã, ele não tem. Imagina se ele tivesse tido medo. Fala: não, Senhor, mas como é que eu vou lá repreender o rei? Senhor, pelo amor de Deus, fala o Senhor com ele. Dá um sinal. Como que e se ele ficar revoltado de mandar me matar? E se ele achar que eu estou agindo com falta de respeito? Ele poderia, irmão, ter tido medo de falar. Claro que o profeta era respeitado pelo rei, né? Mas ele podia ter tido medo, só que ele não teve. O Senhor enviou Natã a Davi, e o Natã foi a Davi. E chegando lá, na hora que ele terminou a história, ele falou assim: ó,
tu és este homem. Ele não teve receio de falar, então, eu queria, como uma coisa chata que eu queria te falar. O negócio é o seguinte, é que esse homem aí, você me desculpa, mas Deus mandou falar que é você. Não foi isso que ele fez, ele falou, tu é este homem. Foi você, quer dizer, aos olhos do Senhor, esse homem justo é você. Que pegou a espada, que matou Urias com a espada dos filhos de Amon, ainda pegou a esposa dele para ser tua esposa. Você é esse homem. Quer dizer, o Natan não teve medo de falar contra o pecado. Agora, irmãos, veja bem. Natan fazer o que ele fez aqui, ele teve que desenterrar o pecado de Davi, que Davi tinha enterrado há muito tempo atrás. Ele teve que vir, desenterrar tudo, sujar as mãos, para poder colocar diante de Davi e falar assim, olha, aconteceu isso, isso, e é assim, assim, quer dizer, aos olhos do Senhor é assim. Agora eu fico pensando, se Natan tivesse tido medo, e não tivesse ido a Davi, meu irmão, será que Davi teria se arrependido? Porque até esse ponto aqui, Davi tinha enterrado o seu pecado, e até aqui Davi não tinha mostrado um pingo de arrependimento em relação ao que ele tinha feito. Aí eu estava meditando ontem e eu fiquei pensando, eu falei, que rumo teria tomado a palavra de Deus se Natan tivesse tido medo de falar com Davi? Entende? Talvez Deus teria usado outro, mas quanto tempo isso ia levar? Meu irmão, os planos de Deus são certos, amém? Eu fiquei imaginando, eu falei, e aí, o que teria acontecido se ele não tivesse falado, se ele tivesse ficado com medo, com receio de falar com o rei? Qual seria a história daqui para frente, seguindo de uma maneira diferente, né? O que teria acontecido com o Davi, até chegar nos dias de hoje? A questão, irmão, é que nós, às vezes, não pensamos no que pode acontecer se nós deixamos de falar de Jesus para alguém, se nós ficamos segurando esse medo no coração de falar. Você tem que jogar esse medo fora. Amém, pessoal? Quer dizer, o Natan, ele não ficou com medo, ele foi lá, ele desenterrou o pecado. Ele falou, olha, tu mataste Urias, o heteu. Com a espada, o mataste, tomaste a sua esposa para ser tua esposa. E o mataste com a espada dos filhos de Amon. Pessoal, o medo de falar atrapalha o plano de Deus se realizar. O medo que você está tendo de falar está atrapalhando, está segurando os planos de Deus para a vida de alguém dentro da tua casa, para a vida de algum amigo, de algum colega de trabalho, de alguma pessoa que, sim, aleatória, que você encontrou, que você viu que estava sofrendo, porque você não falou, você está retendo, você está segurando o plano de Deus, você está dando prejuízo para o reino de Deus, para a vida daquela pessoa. Você tem noção da responsabilidade, da importância que isso é aos olhos do Senhor, e você, às vezes, nós temos desconsiderado isso? Veja, por exemplo, o caso de Jonas, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas recusou, não recusou? Aí aconteceu uma reviravolta na vida de Jonas ali. Deus ficou irado. Mas e se Jonas não tivesse se arrependido, pessoal? E se Jonas, no ventre daquele peixe, tivesse falado assim, quer saber de uma coisa? Vou terminar os meus dias aqui. Mas para Nínive eu não vou. Bom, a Bíblia fala que mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive se arrependeram. Voltaram-se para Deus. Mais de 120 mil. Você já parou para pensar, se Jonas não tivesse ido, se ele não tivesse voltado atrás, pedido perdão, Senhor, me perdoa, eu vou. Se Jonas não tivesse arrependido, irmão, o que seriam dessas 120 mil pessoas? Porque Deus já tinha proposto no coração destruir a cidade. Hein? Meu irmão, você precisa perder esse medo de falar de Jesus, de falar das coisas boas que a palavra tem. Você quer ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9? Vai lá, que a gente está terminando já. O apóstolo Paulo fala no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16, fala assim, olha, porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
É o que eu estava falando. Jesus não falou só para pastor, para obreiro. Jesus falou para mim, Jesus falou para você. Jesus falou para toda pessoa, para todo filho que se considera filho dele, para todo discípulo. Foi isso que Jesus falou. Ah, mas eu prego, o pastor prega. O pastor é pastor, né? Vai pregar. Só que está aqui, olha. Ele disse, embora eu anuncie o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Ela é colocada sobre mim, ela é colocada sobre você também. Você pode não estar atrás de um púlpito, em cima de um altar, com o microfone na mão, mas essa necessidade, isso aqui foi imposto a você também. Quem está entendendo, diga amém. Fala para quem está do teu lado, diga, Deus impôs, te faz assim, ó, a nós falar das coisas de Deus. Nós temos que falar sobre o que, pessoal? Salvação, pecado e perdão. Não podemos ter medo de falar de salvação, não podemos ter medo de falar do pecado, nem mesmo do perdão. Quer dizer, o pecado, como eu disse, não é você apontar o dedo e falar, ó, fulano, você vai para o inferno, não. É você ensinar. Falar, esse erro que você está cometendo, essa vida que você está levando com esse pecado, não vai trazer nada para você de bom. Isso vai trazer prejuízo. Você tem que ensinar. Ele diz, sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, pessoal. Ai de mim. Ai de nós se nós ficarmos retendo quando nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Ai de nós se nós calarmos a nossa boca dentro da nossa casa. Ai de nós se nós calarmos a nossa boca no caminho onde nós estivermos trilhando. Ai de nós. Fala assim comigo, diga, ai de mim. Mas é aquele ai doído, pessoal. Tem que ser um ai doído. Isso aí tem que, na tua cabeça, tem que entender como um ai doído. Ai de mim, que prejuízo eu não estou causando e como eu não serei cobrado. Para terminar, abre a sua Bíblia no livro de Êxodo. Mas, pastor, e o medo? O que eu faço? Aí, ô Maurício, o medo você chuta para longe. O medo você abandona. Acabou. Eu vou falar de Jesus e pronto. Ah, mas essa barreira, esse bloqueio que eu tenho, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Tem que cair por terra em nome de Jesus. Não aceite o medo na tua vida. Nós vamos terminar aqui que diz assim, olha, capítulo 4, Êxodo 4, versículo 10. Êxodo 4, versículo 10. E disse Moisés ao Senhor, ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Deus havia mandado Moisés, pessoal, ir ter com Faraó. Deus estava usando Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Amém? Aí Deus falou para ele ir, aí ele viu que tinha um bloqueio, tinha uma barreira. Aí ele foi lá e falou, mas Senhor, eu sou de fala lenta, né? Aqui ó, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta, quer dizer, essa é a minha dificuldade. Aí ele fala, como que eu vou fazer para me aproximar de Faraó? Como que eu vou falar com o Faraó? Como que eles vão me dar ouvidos? Como que eu vou, né, poder falar o que o Senhor quer que eu fale, meu irmão? Às vezes nós pensamos a mesma coisa. Nós não temos problema de fala lenta, mas temos o problema de achar que na hora de falar nós não vamos conseguir falar. E se eu travar? Na hora, o que eu falo, Maurício? O que eu falo para a pessoa? O que eu falo? Você não tem que ficar preocupado. Entendeu? Não se preocupe. O Espírito Santo vai ensinar o que você deve falar. Quem crê nisso, diga amém. Mas para isso acontecer, tem que estar ligado com quem? Com Deus. Aí Deus, o Espírito dá o toque, você julga as coisas do Espírito. Opa, é agora. Quando você começa a falar, o Espírito Santo enche a tua boca de palavras. Aí as palavras que você fala são melhor do que o silêncio que você talvez já distribuiu tanto aí, né? Está aqui, ó. E o Senhor lhe disse, quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo e o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu o Senhor? Agora, irmão, abandona o medo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai trazer prejuízo, só vai atrapalhar os planos de Deus.
Mas se você ainda insiste que o medo é difícil de... Deus está falando aqui, olha, versículo 12. Vamos ler junto esse versículo aqui? Pode ser que esteja um pouco diferente, mas vamos ler. Portanto, vai. O que diz agora? E eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que? Pronto. Meu irmão, a partir de hoje... Ah, pastor, eu perdi mesmo a oportunidade de falar essa semana de Jesus para alguém. A pessoa estava na minha presença ali, ó, face a face comigo, e eu vi que ela estava sofrendo, era uma oportunidade, mas eu não falei. Pronto, acabou. Se não falou, não tem como falar agora, né? Voltar no tempo e falar. Mas você pode ter a mesma oportunidade, você pode ter uma nova oportunidade que Deus vai lhe dar em nome de Jesus, e quando isso acontecer, lembre-se de uma coisa, Deus está falando para você: vai, e eu serei com a tua boca. Amém? Mesmo a partir de hoje, não tenha mais medo de falar. Não atrapalhe os planos de Deus na vida das pessoas, na tua vida, em nome de Jesus. Seja usado por Ele. Jesus falou e Deus está falando aqui agora. Vai, que eu vou te ensinar. Eu vou ser com a tua boca. Diga assim comigo, diga: Jesus, o Senhor disse para eu ir e pregar o Evangelho. Diga: eu vou. E o Senhor, Deus, será com a minha boca, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu queria que você aplaudisse bem forte ao Senhor Jesus. Você entendeu sim ou não? Quem entendeu, diga amém. Amém? Meu irmão, o Senhor vai ser com a tua boca, Ele vai abençoar o teu falar, o Espírito Santo vai lhe ensinar. Quando isso acontecer, querido, pode ter a certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém?